Olá, tudo bem? Meu nome é Matheus, eu gostaria de compartilhar uma palavra com você. Gostaria de abordar algo que se passa nos nossos dias, vai sendo intrínseco à nossa forma de pensar, à nossa forma de ver. É a perspectiva dos nossos dias de oferecermos Jesus como uma resposta às circunstâncias da vida. As pessoas vão tendo dilemas, né? As pessoas vão lidando com sofrimentos, com angústias, que muito se permeia ao que a gente busca, ao que a gente quer, né? Aquilo que João vai dizer que Deus abomina acerca da cobiça da carne, dos olhos e soberba da vida, as concupiscências ao qual nós carregamos. E olhando para essa realidade, a gente vê nos nossos dias anúncios, né? Vemos diariamente, né? Os nossos olhos são levados pelos anúncios, os nossos ouvidos, né? Se tornam atentos aos anúncios, às propagandas. O emprego dessas palavras é relacionado à fé, relacionado à religião, que Jesus é uma resposta para o seu sofrimento. Jesus é uma resposta para as suas dúvidas. Jesus é uma resposta para os seus anseios. Jesus é a resposta para o seu relacionamento. Jesus é a resposta para a sua vida financeira. Jesus é a resposta para a crise. E esse oferecimento que nós lidamos no dia a dia não é aquilo que as Escrituras propõem acerca de quem é Jesus. Eu queria ler um texto com vocês para que a gente adentre dentro dessa meditação. Eu queria te chamar a estar olhando o capítulo 13 de Mateus, a partir do versículo 34, o que acontece. A narrativa de Mateus vai nos trazer um parâmetro daquilo que Jesus estava fazendo naquele tempo. No versículo 34 diz assim: Todas estas coisas disse Jesus às multidões por parábolas, e sem parábolas nada lhes dizia, para que se cumprisse o que foi dito por intermédio do profeta. Abrirei em parábolas a minha boca, publicarei coisas ocultas desde a criação do mundo. Bom, a primeira coisa que eu queria te chamar a sua atenção, que eu queria ministrar ao seu coração, é que a palavra, que a forma como Jesus estava desenvolvendo a palavra, era segundo o que já havia dito um profeta no Antigo Testamento. Esse profeta é Asaf. Asaf, ele diz essas palavras no Salmo 78. E quando ele diz isso, que publicaria coisas que haviam ocorrido no passado, ele estava fazendo um alerta para os filhos acerca de coisas que sucederam com os pais que os conduziram à apostasia. Ele vai estar fazendo relato acerca do período de Davi, ele vai falar de Moisés, ele vai falar do período do deserto. Então ele está trazendo uma reflexão para que os filhos não se voltassem para os mesmos lugares onde os pais falharam, onde os pais erraram e entraram em apostasia. Então agora, olhando para o cenário em que Jesus vivia, e Jesus ensinando
ensinando por meio de parábolas. É interessante que Jesus diz, que o texto diz que ele abria a boca por parábolas à multidão e só por parábolas ele falava, porque ele anunciava de coisas que eram ocultas desde a fundação do mundo. Ele estava descortinando uma realidade ao qual a gente não estava atento, ou o povo da época não estava atento. Veja bem, quantos cursos, né? Quantos cursos hoje a gente tem sendo anunciados, nos prometendo respostas, soluções para crises, nos propondo um sucesso que, na verdade, não compete com a realidade da vida cristã. A vida cristã é desenvolvida no chão da vida. Ensinamentos, curso para casamento, curso para namorado, curso para o profeta, curso para o apóstolo, diversos cursos. De verdade, me responda. Quantos cursos você já fez como a resposta para a sua vida, como a resposta de Jesus para a sua vida, e nada alterou? Os dilemas são os mesmos, os problemas são os mesmos, porque na real, enquanto ele não vira o caminho, a gente não encontra sentido para essas coisas. Olha que interessante, Elias, ele passa por um processo muito duro, ele lida com um confronto que ele teve medo, né? Ao final de toda a história, vai se revelar que ele teve medo, e num diálogo com o próprio Deus, Deus diz para ele que ele estava encerrando um período e era para que ele ungisse Eliseu. Estava se iniciando um novo processo. E naquele tempo havia escola de profetas. Os filhos dos profetas eram os profetas a darem continuidade na movimentação, assim como havia isso dentro do sacerdócio, né? Os filhos assumiam, consequentemente, quando chegava o fim, né, de uma caminhada com o Senhor, chegando o tempo de descansar, havia a linhagem, né, ao qual se desenvolvia a continuidade das coisas. E a gente vai ver que com Elias, Deus propõe a ele que ele ungisse Eliseu. E no desenrolar da história, a gente vai ver que diante da palavra do Senhor, Elias, ele insiste numa caminhada que ele não faz diretamente aquilo que Deus havia proposto. Ele vem para uma realidade e fala, se você estiver comigo, se for assim, assado, e a gente vai lidando com uma realidade que nos apresenta essas coisas. A gente vai ver que aqueles que nas Escrituras eram realmente os entendidos, os que verdadeiramente eram os capacitados a abrir o livro, a passar os ensinamentos, a gente vai ver que eles não entenderam o que estava acontecendo no tempo. Os fariseus, eles tinham total habilidade de lidar com os pergaminhos, de lidar com o livro dos profetas, de lidar com o Pentateuco, só que quando se descortinou na realidade o que realmente estava acontecendo, eles estavam fora daquilo que Deus estava revelando. Então a
a gente, veja bem, a gente lida com o perigo de ter todo o ensinamento correto e de não perceber que na realidade Deus está tratando com coisas, Deus está nos levando por caminhos que confrontam a imagem que nós criamos. Então, nos é apresentado diversos cursos como respostas a nossos anseios, para que a gente alcance aquilo que o nosso coração busca. Enquanto na realidade da coisa, o que Deus realmente está fazendo, o que Jesus realmente é o caminho para que a gente se torne aquilo que Deus propôs desde a fundação do mundo. Se atente a isso, olhe para isso. A gente vai fazendo milhares de cursos. E o Evangelho, enquanto Jesus não se torna o caminho para a vida que a gente pseudamente diz ter assumido, se Jesus não se tornar o caminho, o modo como a gente vive não for literalmente enxertado em nós, o nosso modo de pensar não for como Jesus pensava, como Jesus agia, se a gente não assumir Ele como o caminho diante do sofrimento, diante das dores, diante das angústias, a gente pode ser o povo que literalmente venha se apostatando. A gente vai ver que algumas vezes os discípulos se aproximavam de Jesus para compreender aquilo que Jesus estava ensinando. A gente vai ver por momentos os discípulos se aproximando de Jesus e fazendo perguntas, porque eles tinham anseios, eles queriam saber acerca de algumas coisas que agitavam o interior deles, perturbavam o coração deles. E a gente vai ver assim sucedendo com os fariseus, com os escribas, com os saduceus. Os doutores da lei, eles procuraram Jesus, porque haviam anseios, e eles incitavam Jesus a uma resposta, a Jesus responder aquilo que estava se passando dentro deles. Jesus nunca trouxe uma resposta para os que lhe perguntavam, respondendo o anseio do tempo. Ele nunca respondeu a isso. Jesus sempre apontou um caminho. A nossa percepção de Jesus nos nossos dias é um Jesus que veio para responder os nossos anseios. Jesus veio para responder às nossas crises. Jesus não é o caminho que nos conduz à vida. Jesus não é o caminho que nos conduz à verdade. Então, a gente vai sendo apresentado um Jesus a nós diariamente que vai nos conduzindo a um lugar muito perigoso do apostatar da fé. Diante dos ensinamentos, a gente vai lidando com uma crise de não compreender quem realmente Jesus é. A nossa fé, ela vai se transformando num amuleto, ou a nossa fé, ela vai se tornando numa crença idólatra. Jesus, ele é referido, ele é apontado por nós como meramente alguém que atende anseio do nosso coração. E a proposta de Deus ao revelar seu Filho, ela não está engajada a essa realidade. Então a gente vai ver diversas vezes, repetidas vezes, a todas as perguntas e pedidos de respostas nas Escrituras a Jesus, Jesus nunca respondendo diretamente a um anseio temporal.
Jesus sempre estava apontando um caminho que falava de algo que estava oculto desde a fundação do mundo. E assim a gente vai vivendo, né? A nós vem sendo apresentado a ideia de que Jesus é resposta para os nossos anseios. Qual que é o seu anseio? Por qual motivo você tem buscado Jesus? Jesus tem se descortinado a você como uma resposta a um anseio que foi gerado em você, em Deus? Porque existe um versículo que diz que em nós Deus colocou o anseio pela eternidade. E diante desse vazio, desse buraco que existe em nós, diante de uma consciência errada, baseada em concupiscências, em soberba da vida, a gente vai olhando para Jesus, nos é apresentado um Jesus que, na realidade, só vai colocando a gente dentro de uma apostasia, dentro de um abandono do real sentido e propósito da vida. O que você está esperando de Jesus? Jesus é o caminho? Jesus é o caminho? Porque ele veio se tornar caminho. Porque ele veio para nos ensinar. Ele veio nos mostrar como viver, como nos portar diante das aflições, diante das angústias. E a gente passa a oferecer um Jesus que vai retirar as aflições, que vai tirar as angústias da vida, em vez de apresentar um sentido para elas. Qual resposta você está esperando de Jesus? Aonde você está encontrando Jesus? Nicodemos, ele se apresenta à face de Jesus e Jesus rapidamente, prontamente, diz a ele, se você não nascer da água do Espírito, consegue compreender? E Nicodemos prontamente tenta responder Jesus com uma angústia do tempo. Não era disso, não era algo temporal. Jesus estava levando para uma outra realidade. Jesus estava apontando aquilo que estava oculto. E o que tem se descortinado aos seus olhos? Como você tem se aproximado de Jesus? Como você tem olhado Jesus? Jesus é resposta. Jesus é a resposta para os seus dias. E eu não quero desvincular que Jesus, ele cuida dos nossos anseios. Ele responde, né? Jesus atende a essa coisa, a essas demandas. Mas a realidade é que Jesus é o caminho. Jesus não é uma resposta. E a gente vai tentando buscar em Jesus respostas para as coisas banais da vida, em vez de entender que Ele é o caminho para que a gente viva. A gente vai tentando buscar em Jesus resposta para a nossa faculdade, resposta para a nossa carreira. A gente vai buscando um monte de resposta. E a gente não entende que Jesus é o caminho. Jesus é o caminho para que a gente se encontre. Porque a nossa perspectiva é de sempre de se livrar de um vazio permanente. E esse vazio, ele veio para preencher e trazer sentido para a vida. O que você está buscando em Jesus? Qual resposta que falaram para você que Jesus é? E você está em grande conflito. Porque você nunca chega à realização daquilo que te prometeram que Jesus é. Enquanto Jesus é um caminho.
um caminho para a revelação de coisas que estavam ocultas desde a fundação do mundo. Talvez a sua perseguição de resposta, de Jesus como uma resposta, está revelando que você não compreendeu ainda o que estava oculto desde a fundação do mundo. E Jesus quer ser o caminho, Jesus quer ser o trilho para que você encontre a vida, para que Ele seja a verdade disso tudo que você busca. Então eu gostaria de deixar essa reflexão e encerrar com um período que a igreja viveu, que Tiago relata, um período de perseguição, um período onde os anseios da vida, de manter a própria vida, Tiago escreve para que aquele que não tem sabedoria peça a Deus que Ele dá deliberadamente. Eu queria te convidar para essa realidade. Jesus é a sabedoria de Deus. Jesus se manifestou como sabedoria, a própria sabedoria. E sabedoria fala de lidar com a vida prática. E eu queria te deixar o conselho. Deus dá sabedoria deliberadamente. E na nossa busca por uma resposta, com Jesus sendo a nossa resposta, Tiago disse que nós pedimos muita coisa e nós não recebemos porque nós não sabemos pedir. Então a gente está querendo que Jesus seja a resposta de coisas, que Jesus é o caminho. Para muita coisa que nós queremos resposta, Jesus quer nos ensinar a viver. Se atente a isso. Jesus quer te ensinar a viver. Jesus não vai responder à sua demanda temporal. Jesus vai te ensinar. Jesus vai ser o caminho para que você viva de forma eterna. Que Deus te abençoe e que sobre você desça a revelação daquilo que estava oculto, a sabedoria de Deus, a habilidade de lidar com a vida,